Fala pessoal, meu nome é Alisson Tranquilino, eu sou químico, pesquisador e professor. E estou aqui para simplificar um pouquinho as coisas na química, já que a química é uma matéria experimental. A parte experimental da química ela é tão bonita, né? Tem vários experimentos aí que vocês podem ver na internet. E fica um pouquinho a desejar, às vezes, entender a parte teórica. E para você que vai fazer vestibular, para você que vai fazer concurso ou qualquer outra prova, por assim dizer, possa ser que esse material lhe ajude um pouco, tá? Bem, iniciando aqui os trabalhos, eu vou falar aqui nesse vídeo um pouquinho sobre massa atômica, massa molecular e mol, tá? Já que esse é um dos assuntos que é pré-requisito para um entendimento de um assunto mais à frente chamado estequiometria, tá? Ou cálculo estequiométrico. A ideia aqui é que os átomos e as moléculas são muito pequenos para serem pesados nas balanças que dispomos. Então, para entender as quantidades envolvidas nas reações químicas, eu preciso de três conceitos, tá? Da massa atômica, da massa molecular e do mol, tá? O mol é esse aí que vai ser utilizado na maioria das questões e você vai utilizar ele também em assuntos futuros. Tranquilo? Bem, começando aqui a falar sobre massa atômica, a ideia é bem simples, tá? Primeiramente foi utilizado um elemento de referência para se medir a massa, e esse elemento foi o carbono, e onde esse carbono foi fatiado como se fosse uma pizza, tá? E cada fatia dessa foi chamada de uma unidade de massa atômica. Para o carbono, ou seja, o carbono possuía 12, esse elemento foi colocado no equipamento, e esse elemento foi encontrado um total de 12 unidades de massa atômica. Tudo bem? Pronto. O grande questionamento foi que na natureza o carbono ele é encontrado em duas formas, tá? Em carbono 12 e carbono 13. E você queria representar essa massa na tabela periódica. Você vai colocar o 12 ou colocar o 13. Qual o correto? Bem, para resolver esse problema, eu vou apresentar aqui para vocês o exemplo do átomo de neônio. Tá? O átomo de neônio ele tem três isótopos. Tá? Um com massa 20, com massa 21 e com massa 22. Onde está aí representado todas as abundâncias naturais, certo? Para resolver aquele problema do carbono, eu vou aplicar o neônio e basta apenas fazer uma média ponderada das massas, tá? Levando em consideração a massa e a sua abundância natural. Como é que eu faço isso? Basta você pegar a massa do primeiro, multiplicar pela abundância do primeiro, pegar a massa do segundo, multiplicar pela abundância do segundo e pegar a massa do terceiro e multiplicar pela abundância do terceiro. Tudo isso dividido por 100%. Por quê? Porque a soma de todas as abundâncias naturais tem que ser 100%. Tranquilo? Aí você vai resolver essa continha aí, tá? Multiplicar o 20 pelo 90,48, multiplicar o 21 pelo 0,27 e o 22 pelo 9,25. Encontrar os valores, somar todos e obter assim o valor de 20,18. Tá vendo esse 20,18 que está aí? Bem, esse 20,18 é aquele número que você encontra ali em cima dos elementos em algumas tabelas periódicas, tá? Então dá uma olhada aí, aquelas massas todas que estão ali em cima, elas são calculadas dessa maneira. E eu tenho um total de 118 elementos. Será que você vai precisar decorar 118 elementos? Provavelmente não, porque isso se torna inviável, né? Então a ideia é que essas massas aí, elas sejam dadas na maioria das questões, tá? Onde principalmente vai estar presente no Enem e também vai estar presente em muitas questões de concurso público. De boa, fácil. Então, aprendemos a calcular essa massa que está representada lá, tá? Em cima do elemento na tabela periódica. Vamos entender agora como é que funciona o conceito de massa molecular, tá? A ideia também é bem simples. Então, basta você somar as massas de todos os elementos presentes em uma molécula ou substância, tá? Bem, como assim? Então, eu vou te dar o exemplo aqui da glicose. Então, a glicose ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Tá? Se eu quiser saber a massa da molécula da glicose, é bem simples. Basta você esboçar aqui todos os elementos que eu tenho, tá? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Pegar a quantidade de cada um e multiplicar pelas suas respectivas massas. Ou seja, 6 vezes 12 para o carbono, 12 vezes 1 para o hidrogênio e 6 vezes 16 para o oxigênio. Tranquilo? Você obteve todos os resultados dessas multiplicações, basta somar e você vai ter a massa da molécula
da glicose, que é 180 unidades de massa atômica. Tá? Bem, então eu tenho aqui o exemplo do ácido sulfúrico, mesma ideia, tá? 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Estão aqui os elementos e suas respectivas massas. Basta agora você multiplicar 2 vezes 1. 1 vezes 32, que é a massa do enxofre. Eu tenho 4 oxigênios vezes a massa do oxigênio. Somando todos esses valores, eu vou obter um total de 98 unidades de massa atômica. Fácil? Tranquilo? Pronto. Agora vamos entender o último conceito que eu tinha falado para vocês, que é o mais importante dessa aula aqui, tá? Então ele faz a conexão entre a infinidade de átomos ou moléculas que existe em relação a uma quantidade que você possa pesar na balança, tá? O mol ele é uma unidade, assim como o 12 é uma dúzia, tá? O mol ele é 6,02 vezes 10 a 23 unidades, tá? E agora eu posso fazer a conexão dessa quantidade aí, ó, com a massa e com um certo volume em uma dada condição. Então, esse 6,02 vezes 10 a 23 unidades, ele é conhecido como o número de Avogadro, tá? É esse número que permite você fazer a conversão entre o número de moléculas, a massa, mol e assim por diante, tá? Essa massa que eu estou te dizendo aí, ela é a massa em gramas, tá? E esse volume, expressado aqui, ele é o volume molar de um gás na CNTP. Vou te colocar um exemplo aqui, ó. Qual é a massa de 0,25 mol de C6H12O6. A gente viu que essa molécula aí é a glicose, tá? E no exemplo anterior, lá atrás, eu calculei qual era a massa dela, tá? Que era 180 unidades de massa atômica. Já que foi introduzido o conceito de número de Avogadro, isso aí me permite converter em uma outra unidade, tá? Aquele 180 lá é 180 gramas por mol. E agora, tá vendo esse 180 gramas por mol? Vai ser geralmente o seu ponto de partida para resolver esse tipo de questão, tá? Então você vai lá, calcula a massa da molécula, e aí você vai fazer aquela massa que está lá, está para 1 mol. Aí o que você faz? Pega esse 0,25 que está aqui e coloca na sua regrinha de 3, tá? Tem um detalhe da regra de 3, é que observem que a regra de 3 está estruturada onde eu tenho grama sobre grama e mol sobre mol. Então, você não vai ter problema em montar a regra de 3 se você seguir esse critério. Basta que na mesma coluna você tenha as mesmas unidades, tá? E aí não tem erro. Então montou a regrinha de 3, você vai fazer meio pelos extremos, tá? O 1 vai multiplicando x e o 0,25 vai multiplicando 180, levando assim a 45 gramas. Tranquilo? Ah, professor, essa pergunta é muito fácil. Troca a pergunta. E se a pergunta fosse quantos mols existem em 22,5 gramas de glicose? Mesma ideia, tá? Mesma ideia. Seu ponto de partida tá ali, é os 180 gramas por mol. E aí você vai colocar, tá? Se em 180 gramas eu tenho 1 mol, 22,5 está para x. De novo, observem que eu tenho grama sobre grama e mol sobre mol. E aí você não vai ter nenhum problema se você montar dessa forma. Novamente, meio pelos extremos. O 180 multiplica o x. O 1 multiplica o 22,5. Posteriormente, 180 vai dividindo. E aí o resultado dessa conta é 0,125 mol. De boa? Ah, professor. Vamos trocar de molécula. Vamos trocar a pergunta e vamos trocar a molécula. E se a pergunta fosse qual é a massa de 1,5 vezes 10 a 20 moléculas de H2SO4? Aí a ideia é bem simples. Eu disse para vocês na questão anterior que o seu ponto de partida era a massa molar. Então você vai fazer a mesma coisa. Está aqui o ácido sulfúrico. A gente já calculou a massa lá atrás. E a massa é 98 gramas por mol. Ou seja, em 98 gramas, nós vamos ter 1 mol. Tá? E aí você vai pegar, colocar os dados da sua questão. Ele está perguntando qual é a massa, né? Então o X vai entrar ali, ó, o X em gramas vai entrar embaixo do 98. E a outra informação que ele deu vai do outro lado. Então observem aqui, ó, lá do lado direito, que a gente tem uma inconsistência de unidades. Eu tenho mol sobre número de moléculas. Então eu preciso trocar o mol, tá? Aí você vai lembrar, eita, 1 mol é 6 vezes 10 a 23, ou 6,02 vezes 10 a 23. Vamos usar a forma mais simplificada, tá? Então eu tenho lá 6 vezes 10 a 23, substituir. Você vai fazer agora meio pelos extremos. Então 6 vezes 10 a 23 multiplica o x, e o 98 multiplica 1,5. Passando o 6 vezes 10 a 23 dividindo,
e operando número com número, potência com potência, chegamos a 24,5 vezes 10 a menos 3. Ajustando esses valores, eu vou chegar a um total de 2,45 vezes 10 a menos 2 gramas, ou outro valor aí representado, ambos se referem ao mesmo número. Tranquilo? Fácil? Então essa é a ideia, tá? Trazer para vocês vídeos rápidos e simples, que ajudem vocês a resolver questões e assim por diante, tá? Se você gostou, dá o like, compartilha aí com os amigos e até a próxima. Um abraço.